Hoje em dia eu não sou mais a pessoa que eu era. Olá, sou Cristiane Rodrigues, nasci no dia 17 de 2 de 1986 na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia. Venho de uma família humilde, com muita visibilidade de futuro, muita vontade de prosperar, de aprender, muita dedicação, disciplina, força de vontade e principalmente muita fé. Sempre fui, sempre vou ser uma pessoa com muita fé. Eu sempre fui uma menina, eu comecei a viver cedo, sempre fui uma menina. Hoje eu me considero que eu era uma sonsa, digamos assim. Porque o que acontece? Eu era o tipo de pessoa que eu ouvia calada tudo que me machucava, sofria sozinha e não revidava. E aí houve uma ocasião em que tudo mudou. Muitas das coisas que eu amava, eu continuo amando. E algumas coisas não vou voltar a amar. Como a minha amiga diz, eu sou a mãe Nutella, ela ama tacar isso na minha cara. Ai, você é muito Nutella, você mima demais seus filhos. Eu sei que eu tenho esse problema. Mas eu sempre fui bastante exigente com meus meninos. Apesar de ser um pouco Nutella, como ela diz, eu sempre mimei. Mas eu sempre eduquei da minha maneira. Eu eduquei de boa maneira, porque os professores dos meus meninos costumam elogiar a educação que eles têm. Então, assim, às vezes algumas pessoas acham que eu não dou uma boa educação para eles, mas pelo contrário, é muito boa. Eu exijo bastante, levo o nome de chata às vezes e faz parte. A minha profissão é engraçado quando eu era jovem, lá na minha adolescência, o meu sonho era ser engenheira civil. E aí as coisas foram criando um rumo e hoje eu sou professora. Uma profissão assim, nada a ver com o sonho que eu tinha, porém é algo que eu amo. Eu não me sinto bem ainda no ambiente escolar, está sendo uma luta para mim voltar para o ambiente escolar, mas é um lugar que eu amo estar. O carinho dos alunos me faz bem e eu estar com eles é importante para mim. Eu converso bastante sobre esse assunto com a doutora, com a minha terapeuta, e é algo que não tem uma definição específica, porque foi algo muito doloroso e algo muito necessário. Foram acontecendo coisas que foram meio que mostrando que tinha algo errado, mas que em momento nenhum tinha se passado na minha cabeça que seria algo tão grave. Então, receber essa notícia, eu não consigo definir, porque naquele momento que o Dr. Renato falou, você tem um tumor, está num lugar de difícil acesso, ele já está com 3 centímetros, em torno de 12 anos crescendo dentro da sua cabeça. Você não vai voltar para casa, daqui vou te encaminhar para uma UTI em Cuiabá. E aí o chão se abre, você se perde, e aí você começa a pensar um monte de coisa, e você só sabe que vai, não sabe se volta, e você se sente perdido. E naquele momento a única coisa que te resta é ter fé.
sua fé, porque a partir do momento que a gente ouve uma coisa assim, você não sabe se vai e volta, você só sabe que vai. Que é algo que você precisa fazer por você, pelos seus filhos, pela sua família. Você entende que você quer muito sobreviver a tudo, mas que você não tem nenhuma certeza. E a partir daquele momento, eu acho que o que me manteve até acordar do coma foi a fé. Quando a gente é mãe, eu não posso dizer isso a respeito dos pais. Eu não tenho como saber o que se passa na cabeça de um pai. Mas eu posso dizer o que se passa na cabeça de uma mãe. No momento que a gente descobre uma coisa assim, é nos filhos que a gente pensa em primeiro lugar. Depois vem as outras pessoas. Mas de imediato você pensa nos filhos. Naquele dia, Gabriel saiu para fora, teve atitudes adultas, ligou para a tia dele se ela ia ficar com a mãe dele porque ele não podia, que era menor. E aí eu disse: doutor, eu tenho uma criança de 3 anos. E ele falou: você não vai voltar para ver ele, daqui você vai seguir. E aí eu só sabia que eu ia. Eu não sabia se eu iria voltar a ver vocês, a ver meus filhos, a ter contato, a ver a minha mãe. Comecei a imaginar o sofrimento que seria para minha mãe receber uma notícia assim. E pensar que eu saí para a cidade vizinha, que é Juína, apenas para uma consulta de rotina. Eu jamais esperava que ali seria o início de uma trajetória bastante difícil e dolorida. E então hoje, me encontrar aqui fazendo essa gravação, contando um pouco do que ocorreu, é uma mágica, porque demonstra que a fé, ela precisa existir, porque Deus é grande e Deus faz maravilhas na vida de quem tem fé. Eu sou uma vitoriosa, mas Deus está sempre na frente. O que foi mais difícil de aceitar foi o fato de que a gente não vive sozinho. Isso foi o mais difícil. Entender que a gente precisa das pessoas. Que por mais que você seja independente, que você goste de ser independente, que você queira ser independente, existem momentos na vida que a gente não consegue continuar só. Isso foi difícil. Foi difícil. E muitas vezes, tudo bem que é errado a gente sentir orgulho, mas muitas vezes a gente tem que engolir o orgulho e pedir ajuda. E a gente acaba precisando de pessoas. E feliz daquele que tem alguém para pedir ajuda. Foram momentos dolorosos, muito dolorosos e muito significativos, porque existia a possibilidade de ser apenas uma despedida ou uma nova chance. E os momentos que eu passei internada aguardando essa cirurgia, todos os dias vinha um médico lá na enfermaria e me jogava uma bomba. Porque os médicos hoje em dia, eles não escondem mais os riscos que existem para o paciente. Eles não escondem nada. E aí um dia o doutor chegou e falou assim: tem como seus filhos virem? E aí eu falei assim: eu vou ver com o pai deles.
Na época eu já estava separada do pai dos meninos e eu pedi se ele poderia levar os meninos e ele levou. Eu devo isso a ele, eu vou dever isso a ele enquanto eu viver. Porque foi um gesto muito valioso. E aí os médicos organizaram um café da manhã. E aí os meus filhos estavam lá. A minha irmã também foi, levou a bebê. E a gente foi para esse café da manhã. E aí no momento que eu entrei naquele elevador e eu via os meus filhos saindo pela porta da frente do hospital, e eu não sabia se eu veria eles novamente. Foi uma dor tão grande que eu não consegui superar ela até hoje. Porque o medo de nunca mais poder ver eles, de poder tocar eles. Eu não consigo superar isso. Teve uma pessoa que esteve ao meu lado o tempo todo, desde a descoberta do tumor até o dia da cirurgia e até a minha saída do coma. Até mesmo quando eu acordei do meu coma, ela estava lá. E eu pude contar com ela todo o tempo, todo minuto. E depois aconteceram coisas e a gente veio a acabar brigando. Mas eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim. Apesar de ter nascido uma diferença, ter acontecido coisas que talvez não sejam nunca mais revertidas, eu jamais vou esquecer todo o bem que ela me fez. O fato dela ter deixado a família dela de lado para estar do meu lado, para estar me segurando e empurrando aquela cadeira de rodas onde eu estava, ter me ajudado a trocar fraldas. Ela esteve do meu lado. De certa forma, ela me carregou no colo muitas vezes. E eu não vou me esquecer disso. Eu não sou uma pessoa desumana e nem sem coração. E com certeza eu agradeço a Deus por todo o bem que ela me fez e peço que Deus retribua. Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer um que faz dessa forma, que cuida de alguém tão bem. A única coisa que eu me lembro é que os médicos tinham avisado que seria uma cirurgia difícil, que não poderia ter mais ninguém para ser operado naquele dia, que a minha cirurgia seria a única do dia e que toda a equipe da neurocirurgia estaria envolvida. E aí eles vieram me buscar às 7 da manhã no quarto. E aí você entra no centro cirúrgico totalmente nu, sem roupa nenhuma. E aí vai abrindo uma porta, 2 portas, 3 portas. E a única coisa que eu fazia era pedir a Deus que fosse feita a vontade dele. Eu falava, oh meu Deus, se o Senhor me permitir que eu volte, que eu crie meus filhos, eu vou ser eternamente grata. Mas se a sua vontade for me levar, Senhor, eu tô pronta, que seja feita a sua vontade. Eu tive uma cirurgia que durou 14 horas. E aí eu entrei em coma, né? A princípio a gente tem um coma induzido, por ser uma cirurgia muito arriscada no cérebro. Porém, passou o coma induzido, eu continuei dormindo. E aí de lá pra cá, eu tive a chamada EQM, né? Que o pessoal fala que é a experiência de quase morte. E durante essa experiência, a única coisa que eu me recordo é que eu via o meu corpo em cima da cama, eu via os enfermeiros e os médicos cuidando de mim,
porém eu não sei onde eu estava. E eu costumo dizer que era o momento que eu estava no colo de Deus, porque são mínimas coisas que eu me lembro, e um dos detalhes é que eu não me lembro onde eu estava. Eu cheguei a brincar que a equipe do São Benedito cuidou muito bem de mim, porque eu via eles cuidarem do meu corpo, sem saber onde eu estava, mas eu via. Meus filhos, minha mãe. A minha mãe me ligava. Quando eu estava aguardando a cirurgia, minha mãe me ligava, chamada de vídeo, e eu estava destruída. Eu estava destruída por dentro, mas eu fingia que eu estava bem. Eu não podia mostrar para minha mãe que eu não estava bem. Então, quando eu desligava o telefone, teve vezes que a minha irmã tomou o celular da minha mão e saiu do quarto, porque eu não conseguia me segurar, e aí eu só tirava o telefone da minha frente para ela não ver. E eu sabia que a minha mãe estava sofrendo, porque ela tinha uma noção da gravidade da situação. E foi muito difícil, muito complicado. E aí acordar foi como renascer. E eu realmente tive que reaprender a viver. Eu não conseguia falar. Eu tentava, mas as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu usava uma sonda para me alimentar quando eu acordei. Eu estava usando fraldas, eu não andava. Agora imagina, eu não andava, não falava, a cabeça estava inchada, um lado raspado. A minha fisionomia estava totalmente mudada. E ali eu recomecei. Com muita garra, muita força de vontade, muita fé, esperança de que ia dar certo. E aí a ambulância de Aripuanã foi me buscar lá em Cuiabá quando eu ganhei alta. E aí a minha irmã de Rondônia foi ficar comigo para elas trocarem um pouco, porque a minha outra irmã estava cansada. Minha irmã de Rondônia foi para Cuiabá ficar comigo, veio comigo na ambulância. E aí, chegando em casa, meu filho me pegou nos braços e me trouxe para a cama. E eu não andava. E aí, mais uma vez, o pai dos meninos ajudou, foi com o Gabriel na PAI, conseguiram uma cadeira de rodas emprestada. E a minha irmã ficou um pouco aqui ajudando a mãe, a minha cunhada vinha ajudar no que podia. E eu fui dependendo da família, me ajudando, me auxiliando. Comecei a fisioterapia. Nunca faltei na minha fisio, fiz durante 7 meses. Comecei de cadeira e saí andando. Hoje eu já tenho cabelo, esse cabelo é o meu. Dos 2 lados já tá parelhinho. Eu já ando, já voltei a trabalhar. Desvio de função. Não consigo ainda entrar numa sala de aula, me sentir à vontade, mas estou retornando aos poucos. Faço tratamento com o meu neuro, faço com a minha psiquiatra e também terapeuta. E eu posso dizer que eu tenho uma vida normal e eu sou muito feliz e abençoada pela minha família. O momento mais difícil da minha recuperação, ele ainda existe. E eu não sei se um dia ele vai normalizar, porque apesar de estar muito bem fisicamente, como o meu neurologista falou semana retrasada, fisicamente eu estou muito bem. Porém, psicologicamente não. E o que acontece? Eu tenho sequelas, mas essas sequelas não são tão visíveis como talvez as pessoas esperavam que fossem. Por exemplo, o que é visível? Esse lado do meu rosto ele é pontudinho. Só que se a pessoa não prestar atenção, não repara isso. Esse lado ele é de um jeito, esse lado ele é de outro. É uma das poucas sequelas visíveis.
a maior parte da sequela aconteceu com o psicológico. E as pessoas nem sempre conseguem perceber. E uma das mudanças que ocorreram comigo foi a personalidade. A minha personalidade, ela mudou da água para o vinho. Hoje em dia eu não sou mais a pessoa que eu era. Não considero algo ruim, mas talvez algo tenha causado conflitos, porque as pessoas não me viam assim. E muitas vezes as pessoas não entendem que agora eu sou assim. Muitas vezes as pessoas não aceitam a minha mudança. Digamos que 2024 está sendo um marco na minha vida, porque com esse retorno eu ouvi do meu neuro que eu posso fazer tudo o que eu me sentir bem. No início eu não podia pôr capacete, não podia andar de moto, e dessa vez ele falou que eu posso fazer tudo o que eu me sentir bem. Eu não me sinto exatamente bem em colocar um capacete e andar de moto, mas eu posso. Eu não estou mais proibida. Então são coisas que vêm acontecendo que eu não esperava. Eu não esperava que eu fosse me recuperar tão bem. E eu estou muito bem, com a graça de Deus. Com certeza. Muito medo. Medo de me tornar uma pessoa incapaz. Medo de não voltar a andar. Medo de não voltar a falar. Medo de não conseguir mais nem mesmo cuidar da casa. E então, assim, para mim, ter voltado a trabalhar em desvio de função é algo muito grande, porque eu tinha medo de não conseguir mais lavar uma louça. Eu tinha medo de não conseguir mais varrer uma casa, limpar uma casa, arrumar o guarda-roupa, passar uma roupa. E eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo escrever novamente. No início a minha letra era horrível. Eu consigo escrever novamente. Eu consigo pensar. Eu encontro em mim a capacidade de fazer uma prova. De repente, fazer um novo concurso. Ou até mesmo um novo curso. Muito mesmo. Porque olhar para essa trajetória, ver tudo o que eu vivi, não tem como não sentir orgulho. É algo tão lindo de ver tudo o que eu vivi, tudo que eu construí, tudo que eu superei. É uma superação assim muito grande, porque existem milhões de pessoas no mundo, mas pouquíssimas com essa capacidade de superar. Quando eu comecei a fazer tratamento com a psiquiatra, eu comecei a tomar remédios fortes. Eu precisava tomar remédio para dormir, para ansiedade, eu estava com depressão. E o meu neurologista, ele deixou bem claro para mim, ele falou assim: Cristiane, você sobreviveu a esse tumor porque você tinha decidido mudar a sua vida, a sua rotina lá atrás. E aí, como você tinha começado a cuidar de você, fazer atividade física, você tinha perdido peso, tinha saído da obesidade, foi o que ajudou você a sobreviver. Então você faça da academia a sua fisioterapia de vida, você não largue mais ela. E aí o fato de você ter uma disciplina, de você acordar decidida que você vai fazer por você, porque é importante para a sua saúde. Quando eu comecei em 2022 a fazer academia,
Eu estava pré-obesa, eu estava com pressão desregulada, estava pré-diabética, colesterol bagunçado. E aí eu comecei, e aí por 8 meses eu fiz de segunda a sábado com dieta, e então eu descobri o tumor. E quando eu descobri o tumor, meus exames estavam em dias. E aí eu consegui sobreviver a tudo isso. Mas se eu tivesse da maneira como quando eu iniciei, seria impossível. Porque meus exames estavam deixando muito a desejar. Então é uma coisa que eu deixo bem claro, que a atividade física é necessária. Ela é muito necessária para o ser humano. De repente, tem algumas pessoas que dizem assim que eu sou muito precipitada, muito rápida nas minhas decisões e que eu ajo por impulso. O que acontece na minha cabeça? Eu quase morri. E eu não sei se amanhã eu vou estar viva. E eu acho que hoje eu sinto que é importante viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Tem pessoas que dizem que a gente não pode ficar fazendo planos. Eu faço planos, eu tenho metas, objetivos, porém sem deixar de viver, sem deixar de curtir e de aproveitar. Eu sei que eu sou chata, eu quero muito que lá no futuro eu possa dizer que eu exerci muito bem meu papel de mãe. Existe uma meta na vida das pessoas: nascer, viver, existir. E nem toda mulher nasceu para ser mãe, nem todo homem nasceu para ser pai. E alguns apenas geram. Alguns apenas dão a vida. Mas não chega a dizer que é um pai ou uma mãe de verdade. E existe muito isso. Uma das coisas que me deixaria muito feliz era saber que eu fui uma boa mãe. É saber, não sei. É ter a certeza, porque quando a gente vê um fruto seu que deu certo na vida, você sabe que você teve a sua contribuição. Eu acho que é muito óbvio, né? Porque todos os dias a gente lê em algum lugar isso, ou a gente vê algum videozinho na internet, ou uma frase, que conhecimento ninguém pode tirar da gente. Então, busque aprender, busque conhecer. Hoje em dia, acho que a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é o estudo, é o conhecimento, porque isso é algo que ninguém vai tirar de você. Então, eu já tive muitos alunos, alguns eu consigo recordar, alguns não, mas eu desejo o melhor para todos eles. Eu espero ainda vir a ter alunos novamente um dia, e eu tenho 2 filhos. Eu desejo muito que eles busquem sempre o conhecimento, porque isso é algo que eles vão levar dentro deles, que ninguém pode tirar deles jamais. É complicado isso, porque muitas vezes a pessoa não está preparada, a pessoa não tem a fé suficiente para lidar e sobreviver a isso. Porque a gente pegou um Uber lá em Cuiabá, bacana assim, uma pessoa simpática que já puxou conversa e tal, e aí ele falou que ele teve um câncer no estômago e que ele não tem estômago. Ele tem apenas uma válvula lá, uma coisa que vai direto. E aí ele falou assim que
Mesmo com a gravidade da situação, em momento nenhum ele parou de trabalhar e ele parou de querer viver. E ele diz assim que isso é uma coisa que manteve ele vivo. Então, o que acontece? Em algumas situações, muitas vezes a pessoa recebe aquela notícia e se entrega. E dessa forma é impossível sobreviver. Porque quando a pessoa recebe uma má notícia, mas ela decide que ela vai viver, que ela quer viver, que ela luta por isso, que ela tem propósitos, a força triplica. E aí, se essa pessoa tem fé, ela tem uma grande chance. O que eu espero para o futuro? Saúde. Saúde é primordial. Porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue realizar grandes coisas. Se a gente tem saúde, força de vontade e disciplina, a gente vai longe. Conhecer a Disney. Não, o meu sonho, eu tenho um sonho maior do que conhecer a Disney. Veneza. Por algum motivo eu vejo Veneza nos filmes e eu fico encantada, acho lindo. Tenho sonhos, mas tenho sonhos que no momento eu não acho que seja legal eu soltar no ar, não. Deixa quietinho. Tipo assim, lembranças felizes com meus filhos. Tudo que inclui os meus filhos me deixa feliz. Mas mesmo hoje, o que no futuro será uma lembrança, mas o que ocorre hoje é porque os momentos que eu vejo os dois brincando como irmãos me deixa feliz. Porque o que acontece, a diferença de idade dos meus filhos ela é muito grande. E muitas vezes eles acabam não se vendo como irmãos. Então os momentos que eu vejo os dois sendo irmãos me deixa feliz. Foi um presente de Deus. Quando eu tive Gabriel, eu ficava bastante só. E eu queria muito ter uma companhia. E aí Deus me deu ele. E aí eu ficava a maior parte do tempo só eu e Gabriel. Então, para todo lugar que eu estava, tudo que eu estava fazendo, Gabriel estava no meu pé. E foi como se fosse uma base para mim, um apoio, porque onde eu ia ele estava comigo, dentro de casa eu ia para um lado para o outro, ele estava comigo. E a gente sempre foi muito amigo. Eu e o Gabriel, a gente fomos e somos amigos. Sempre tive a liberdade de conversar sobre tudo com meu filho. Isso é importante porque eu vi uma frase essa semana que diz assim que no dia que o meu filho disser para os amigos dele que ele não precisa mentir para a mãe dele, eu cumpri meu papel de mãe. E de fato meu filho não precisa mentir para mim. Porque eu eduquei ele sempre deixando ele com a liberdade de conversar sobre tudo. Nossa, não tem, é uma infinidade, né? Não tem como dizer. Imagina você quando arrebentou a porta do banheiro para socorrer a sua mãe caída no chão. Eu cheguei a cair no banheiro 2 vezes. E naquele momento a gente não tinha noção que já era o tumor. A gente chegou a trocar o piso do banheiro, colocar antiderrapante porque a mãe estava caindo no banheiro. E meu filho teve o cuidado de não deixar a mãe mexer a cabeça porque bateu a cabeça, chamar o SAMU. E aí teve uma segunda vez que eu voltei a cair e a gente até o momento não estava ligando os pontos que tinha a ver com o bendito tumor. E aí eu comecei a mancar e a gente não sabia que era o tumor. O que acontece? Meu tumor ele era do lado esquerdo, afetava o meu lado direito. Eu tenho sequelas do lado direito. Não costumo comentar muito com as pessoas, mas eu tenho.
o meu lado direito ele nunca mais vai ser o mesmo. Para mim fazer minhas atividades na academia é mais sofrido com o lado direito. A minha perna direita tem muita cãibra. O meu braço direito às vezes não consegue fazer toda a série de exercícios que o esquerdo faz. Às vezes, se eu dirigir muito tempo, a minha perna direita começa a tremer e eu tô tendo muita dor de coluna, que dói muito mais do lado direito, como se fosse 30 vezes mais. Então, me levantar todos os dias e mudar os passos é uma vitória todos os dias. Às vezes chega a passar na minha cabeça a possibilidade de que vai ter um dia que eu vou acordar, vou tentar levantar e não vou conseguir. Porque eu venho notando que com o passar dos dias, meu lado direito tá ficando cada vez mais delicado. Então são coisas que, como eu disse, tenho sequelas, mas a maioria delas as pessoas não sabem, as pessoas não veem. E muitas vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, ela tá 100%. E eu procuro mostrar isso, mas às vezes eu tô lá em 30%, 50%, 70%, varia. Mas sempre agradecendo a Deus por estar aqui. Por estar com meus filhos, com a minha família, com a minha mãe. Sendo sempre uma guerreira vitoriosa e pedindo as bênçãos de Deus. Às vezes eu acho que eu sou muito corajosa, mas nem tanto. Por exemplo, o dia que a gente estava no shopping lá em Cuiabá, daí eu fui com a minha irmã subir na escada rolante. Só que ela não me segurou, ela não me abraçou para subir. Ou seja, ela foi e eu fiquei. Eu não consegui subir sozinha. E aí ela ficava lá de cima, vem, não vou. E aí uma moça passou perto, viu que eu tava com medo e falou assim, vem comigo. Aí me abraçou e me ajudou a subir. Então, eu sou corajosa, mas nem tanto. E aí, eu acho que não tem assim uma coisa que eu queira muito fazer, porque eu vou ter medo. Uma vez eu queria muito andar de barco. Nossa, eu achava lindo andar de barco. E aí eu fui, mas eu tremi o rio todinho até atravessar. Apavorada de medo. E um sonho assim que eu tenho muita vontade de realizar tem a ver com água. Meu Deus, será que eu vou morrer afogada? Eu tenho muita vontade de andar de jet ski. Eu acho muito lindo aquilo lá. Na garupa, é claro, porque acho que pilotando não dá não. Para começo, que envelhecer é algo lindo, porque eu sempre digo para essas pessoas que não gostam, se chamar a pessoa de velho acha ruim. E aí eu digo assim, é simples, não quer envelhecer, morre novo. Porque envelhecer é uma dádiva. Não é todo mundo que pode envelhecer. Então envelhecer é uma dádiva. É uma honra poder comemorar mais um ano de vida e mais um ano, e mais um ano, e mais um ano, e mais um ano. Os meus avós viveram mais de 80. Eu não sei se eu chego nos 70. Então, eu considero que envelhecer é uma dádiva que vale muito a pena e que as pessoas que querem envelhecer têm que buscar ter uma vida mais saudável. Porque a pessoa que fica no sedentarismo, infelizmente as chances vão caindo. De quem eu fui. Eu com todas as minhas imperfeições, procuro sempre ser autêntica. E então, se eu for lembrada pelo que eu sou, tá ótimo. Eu não preciso que ninguém fantasie a realidade a meu respeito. Apenas quem eu realmente sou. Quem realmente eu vou ter sido um dia, porque eu sei que ninguém vai ficar para semente. E da mesma forma que muitas pessoas partem, um dia eu também vou partir. Deus me deu a chance de ficar, de criar meus filhos, de ter netos. Quero muito ser avó, mimar os meus netinhos.
Mas eu sei que vai chegar o momento que Deus vai me levar. E um dos meus maiores medos, porque cada ano que se passa vai se aproximando mais, é o medo de perder minha mãe. Eu tenho muito medo de perder minha mãe, porque minha mãe sempre foi assim, a minha base e o meu refúgio. E eu tenho muito medo de perder a minha mãe. Mas eu tenho a sã consciência de que vai chegar um momento que Deus vai recolher ela, porque todos nós seremos um dia. E vai ser muito doído, muito sofrido. Mas eu ainda penso, se ela tivesse me perdido, seria uma dor muito grande para ela. Então Deus poupou também a minha mãe quando Ele me favoreceu a opção de cuidar dos meus filhos. Eu gostaria de frisar mais uma vez a importância de termos fé. Eu andei conhecendo algumas pessoas que não creem em Deus, que não têm fé, não acreditam em milagre. E eu sou a prova viva de que milagre existe sim. Por isso é importante ter fé. Porque alguém que sobrevive a uma cirurgia de 14 horas, a um coma de 17 dias, que sai de uma cadeira de rodas e volta a andar normalmente, se essa pessoa não for um milagre, o que é um milagre?